Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Por favor, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia. Capítulo 7 de primeiro Reis. Aleluia. Versículos, não vamos ler 4, versículo 13, 14, o 15 e o 21. Os irmãos encontraram? Diz assim: enviou o rei Salomão, capítulo 7, versículo 13 de 1 Reis, ok? Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Algumas Bíblias vão chamar de Irão, outras Aurão, mas é a mesma pessoa. Era Hurão filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora o seu pai, um cidadão de Tiro, que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem, diga comigo, sábio, talentoso e muito experiente. Sábio, talentoso e muito experiente. Deixa eu prosseguir. E conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. E veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhes foram designados. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de largura, medidas com um fio de 12 côvados. Agora o 21 para encerrar. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava ao lado do sul se chamava Jaquim. Diga para memorizar, Jaquim. E a que ficava ao lado do norte se chamava Boaz. E você diz amém, pode se assentar. Pode tomar o seu lugar de assento. Meus irmãos, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez a convidar nossa reverenda, que nos convidou desde o ano passado. Ela e o pastor Felipe, que tomam conta dessa obra, que tiveram a alegria de nos convidar e nós estamos aqui. Eu estendo a minha gratidão aos amigos que estão aqui, pastor Flávio Lira, a sua esposa, a pastora Kiliane. Pensava que ia ficar em casa, né? Aí Deus abençoe esse casal, que nós amamos muito. Pastor Emiliano, pastora Simone, eu tenho uma dívida grande, viu, pastor Emiliano? Me convidou para pregar no congresso do CIMEC. Eu tenho uma mensagem que eu preguei no CIMEC com o tema A Chamada de Deus vai movimentar você. Até hoje eu tenho agenda por causa dessa mensagem. Irmãos, um homem que ora, igual a Emiliano, mas a esposa, a igreja, Deus faz coisas lindas porque Deus é fiel. Né? E já ouvimos uma mensagem. Quem gostou da mensagem do pastor? Se você não gostou, você não é crente não, viu? Mas você que é crente, você gostou. Deus abençoe os colegas que estão aqui, a menina que cantou, Deus abençoe. E eu tenho pastor Emiliano, um casal aqui, eu vou até indicar para vocês levar na igreja de vocês. Eu vou começar pela irmã, você foi mesmo com a mãe para nós, quando era solteira, a irmã Eliette, é lá do meu estado, do Rio Grande do Norte. Eu vi Deus usar essa mulher uma vez, pela primeira vez. Eu nunca tive tanto medo de Deus como naquela noite. Não é medo de aquele temor, ela cantou um canto espiritual, eu nunca tinha visto alguém cantar no espírito, aquele canto espiritual, que todo mundo chora, e Jesus batiza toda a igreja com espírito e fogo. E sempre nos esteve ali na casa, recebendo a gente, ela e toda a família, e também agora o seu esposo Márcio, né, que é multifuncional. Márcio é teólogo, é capelão, é cantor, canta muito, cantou um hino aqui, quem estava aqui viu o Márcio cantar. Um casal crente que Deus tem levantado, para a glória do nome dele. Deus abençoe a todos os irmãos, o pregador Eric, para não esquecer, para ele não ficar com raiva, né? Lá nos Gideões eu esqueci de apresentar o pastor Emiliano. Fui pronto e me esqueci, passou na mente. É muita coisa, gente.
E eu tenho um problema muito sério que eu não sei. Se eu for pregar e marcar em papel ou anunciar, eu me perco todinho, viu? Tá bom? E mandar um alô para os internautas, o pessoal do grupo, amigos do pastor Reinaldo, estão lá assistindo. O Rodrigo e a esposa dele estão lá nos Estados Unidos nos assistindo agora, estão lá na Flórida. E é uma honra ter esse povo conosco. Meus irmãos, eu estou pregando há quase 60 dias de forma interrupta. E os irmãos que nos acompanham estão aí acompanhando a gente, intercedendo. E a gente não tem garganta e quem aguenta. O meu maior inimigo é esse negócio aqui, o ventilador. Eu prefiro pregar no calor lá da cidade de Pau dos Ferros, 35 graus, do que usar o ventilador, que o ventilador acaba comigo. Vocês estão muito bonitos. Olha a camisa aí, ó. Pastor, eu posso tirar esse paletó? Eu vou tirar. Pega aqui, Flávio. Porque o calor está grande e isso aqui está bom. No mês de junho, vou começar a pregar. No mês de junho, eu fui convidado para ir pregar no estado do Paraná. O pastor Flávio Lira teve até participação nesse convite, nos abençoou. Os irmãos estão fazendo outro culto lá fora ou é impressão minha? E, escute, eu arrumei as malas da esposa para viajar e eu estava com sono, irmãos. Quando a gente está com sono, o melhor remédio é dormir. Não adianta brigar contra sono. Eu não dirijo com sono, eu não oro com sono, eu não como com sono. Quando eu estou com sono, eu durmo. Que aí o sono repara as energias. E Deus não me permitiu dormir naquela madrugada. Eu fui para a oração. Eu disse para minha esposa, nega, eu vou para a oração, fique deitada que eu vou orar. E eu estava com uma certeza tão grande que alguma coisa sobrenatural ia acontecer naquela madrugada. E eu me travei na oração, orei um período. Eu queria ter visto muito, pastor Flávio Lira, um anjo naquela madrugada, mas eu não vi, não. Não apareceu nenhum anjo lá, eu queria muito. Naquela madrugada eu continuei orando, eu também não vi uma bola de fogo lá no meu lugar de oração. Eu queria ter visto, como os irmãos já contam, que tem lugar que resplandece a glória, e eu já vi até mato acender nos matos quando a gente estava orando. Eu acredito nessas coisas porque Deus ainda trabalha. Só que eu também não vi. Depois de um longo período de oração, eu fui ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me deparei com a história desse moço chamado Hurão. Na verdade, algumas Bíblias chamam ele de Irão, mas o texto original, traduzido, se chama Hurão. Hurão tem um significado do nome dele. O significado do nome dele é esse: meu irmão será exaltado, eu não. O significado do nome dele. E vocês sabem que dentro da cultura judaica, o significado de uma pessoa era muito importante para um judeu. Quando alguém colocava um nome com um significado desse, ou estava com raiva do menino, ou não tinha noção ou percepção do que significava o nome de um judeu que acreditava na promessa profética através do nome. Quando Hurão chegou a uma certa idade, pastor Emiliano, ele descobriu o significado do seu nome, e a significância do seu nome lhe trouxe tristeza. Por quê? Porque ele esperava, como um bom judeu, que o seu pai tivesse escolhido um nome profético. Por exemplo, esse menino vai ser um instrumento de Deus. Quem é que não ficava feliz? Esse menino dominará terras e nações. Meu Deus, era uma alegria. Mas o cara olhar para o nome e dizer assim: você não será honrado, o seu irmão sim. O seu vizinho vai ser honrado, você não. Agora tem uma coisa interessante nesse moço chamado Hurão. Ele aprendeu todo o ofício do seu pai. O pai de Hurão era um perito na obra do bronze. Tudo que se diz respeito ao bronze, o pai de Hurão era especialista. E Hurão aproveitou o relacionamento no trabalho do pai, que ele era um ajudante, e ele aprendeu. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para alguém que está aqui, para alguém que está nos assistindo. A vida tem fases. Tem fase que você está delegando
dando ordens, mas tem fases que você está auxiliando e aprendendo. E quando nós nos dispomos a aprender com alguém que está fazendo com excelência, pode esperar que haverá resultados de Deus naquilo que você aprendeu. Eu vou melhorar para você dar um glória. Deus está treinando você enquanto você está auxiliando alguém ou em algum lugar. Porque você precisa assumir aquela posição um dia, mas você primeiro precisa aprender. Você sabia que Deus permitiu que Davi fosse ser músico na casa de Saul, expulsar o demônio com a harpa, só para ele aprender as estratégias de guerra. Sabe o que é que um pajem de arma fazia? Estava perto de quem usava as armas. E Saul era perito na lança. Saul, a gente fala das ruindades dele, mas ele tinha umas qualidades boas. Uma das coisas de Saul é que ele era estrategista de guerra. E quando ele ia traçar uma guerra, quem está lá aprendendo dentro da casa dele, segurando as armas, o menino Davi. E quem aprende um dia vai ter condições de ensinar. Hurão está aprendendo com o seu pai. E tem uma coisa, irmãos, que nenhum de nós aqui estamos preparados para recebermos notícia ruim ou vivemos notícia ruim. Ninguém está preparado para o dia mau. Só que o dia mau, ele chega sem nos avisar. Não existe aviso prévio para algumas lutas que batem na porta da nossa existência. Um dia normal, como qualquer outro dia, Hurão recebe a notícia que o seu pai faleceu. O pai daquele moço era o seu porto seguro. O pai de Hurão era a sua referência profissional. Era um homem de bom testemunho, de boa reputação. E quando o pai de Hurão morre, ele começou a enfrentar alguns tipos de adversidades e dificuldades. O primeiro problema que Hurão vai enfrentar, a saudade do pai. E não tem como você não sentir saudade do seu pai que faleceu. Eu fiz o culto fúnebre do meu pai. Meu pai, eu era muito apegado a ele. Eu sou da área rurícola, sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Caicó. 3 da manhã, meu pai batia na minha rede, que a gente não dormia em cama, era de rede. E ele me chamava para desleitar as vacas. Quando meu pai botava para a gente desleitar uma vaca, a vaca que dava 20 litros de leite, se eu desleitasse, ela dava 5, porque eu não tinha a habilidade do meu pai. E a gente sentiu e sente falta dele até hoje. Saudades é uma coisa que acontece com qualquer um. Temos saudade, às vezes, de tempos que a igreja orava, temos saudade dos tempos que os crentes gostavam do culto de doutrina, temos saudade de algumas coisas boas. Eu preguei uma mensagem em uma determinada igreja esses dias, alguém comentou no meu Facebook, disse: oh meu Deus, como eu tenho saudade, pastor, do tempo que nós levava lenço para a igreja. Eu disse para ela: nós está ruim para a gente, que nem o pregador está andando com lenço mais. Nós precisamos melhorar, irmãos. Nós precisamos, bata no peito e diga: eu preciso melhorar. Hurão vai conviver, pastor Flávio Lira, com a saudade do pai. Você também perdeu seu pai, sabe como é difícil. Eu não vim aqui para causar comoção em você, não. Eu estou pregando, você vai entender onde é que eu quero chegar. Agora, além desta crise de saudades que Hurão vai enfrentar, ele vai enfrentar a segunda crise, que é uma horrível. Hurão vai enfrentar uma crise financeira dentro de casa. Por que ele enfrentou essa crise? Porque as pessoas que faziam serviço com o seu pai diminuíram a frequência, a clientela desapareceu, porque é apenas um jovem. Talvez alguém subjugou ele, não achou que ele tinha experiência, que ele tinha habilidade para fazer o trabalho, igual o seu pai. Os clientes foram sumindo e automaticamente veio a crise financeira dentro do lar. E outra coisa que Hurão teve que conviver
com o problema da rejeição da sua mãe por ser uma viúva. Quem conhece um pouquinho da cultura judaica sabe muito bem que mulher, por um determinado tempo, quando ela ficava viúva em Israel, ela não tinha vez e nem voz. Havia tanta rejeição com as mulheres que Deus um dia olhou lá do céu e disse: eu vou acabar com essa bagunça. Levantou um profeta e disse para o profeta: grite para Israel ouvir e diga que eu sou pai de órfãos e esposo de viúva. Eu cuido das viúvas, porque as viúvas estão nas minhas mãos. Eu vou dizer para você uma coisa muito séria aqui nessa tribuna: Deus tem o controle de todas as coisas. O controle da sua vida, do seu futuro, está nas mãos de Deus. Eu valorizo os psicólogos, os terapeutas emocionais, os médicos, passo sempre pelas mãos deles, respeitamos o trabalho de todos os profissionais, mas eles não podem cuidar da nossa vida como o nosso Deus consegue cuidar dos momentos mais tristes da história da humanidade. Hurão vai viver essas crises, tem que conviver com a rejeição da mãe, a dificuldade financeira. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, que eu ouvi da boca de uma juíza em uma cidade do Pernambuco, chamada Garanhuns. Eu fui ser testemunha de um casamento de várias pessoas, e entre aquelas pessoas eu fui ser testemunha de uma, e a juíza da 9ª Vara da Infância de Recife estava em Garanhuns, substituindo o juiz que não pôde fazer aquela celebração. E ela disse para a gente, dando um conselho sobre os casais: irmãos, porque a coisa melhor que tem na vida para mim, 2 coisas que eu achei bom: ser crente e casar. Por isso que eu estou casado há 28 anos e acho bom demais ter casado. Por quê? Porque nós não fomos chamados numa fase da vida para vivermos sozinhos. A gente precisa de um cônjuge. Quem é casado aí é feliz, dê um glória. E tem uma coisa: quer sustentar um casamento, não é dar presente cara a mulher, não. Mulher gosta de coisa simples. A minha gosta quando eu faço café sem açúcar para ela. A minha é mala, ela disse: eu gosto de café sem açúcar. E eu tenho que fazer todo dia café sem açúcar para ela. Então veja bem, a situação desse moço chamado Hurão. Ele vai conviver com esses problemas, problema da viuvez da mãe, problema do desemprego. E essa viúva, só completando, essa juíza disse para a gente o seguinte, quando terminar essa celebração: eu vou assinar uma pilha de divórcio. Ela fez assim com a mão, era mais ou menos quase 1 metro. Ela disse: pasme os senhores no que eu vou dizer para vocês. Geralmente, quando se fala em divórcio, a primeira coisa que se pensa é que alguém traiu alguém. Mas ela disse que um percentual alto, talvez uns 90% daquela separação, era por crise financeira. O casal não soube lidar com a crise financeira. Quando falta o dinheiro do salão para a irmã ajeitar o cabelo, para ficar bonita, que a mulher tem que se ajeitar mesmo, principalmente a mulher moderna de hoje. Não tem como uma irmã ir trabalhar numa loja toda descabelada. Antigamente trabalhava na roça, era só botar uma brilhantina, um pano na cabeça. Hoje não, a gente entende a cultura. O pastor não pode ser ignorante a isso, porque nós estamos vivendo uma nova dispensação. Só que a irmã ajeitar o cabelo, ajeitar as unhas, se produzir, não impede de ser cheia do Espírito Santo, não. Pode estar bem arrumada, mas se o coração estiver em Deus, vai estar cheia do Espírito Santo, ou com o cabelo ajeitado, ou com o cabelo desajeitado. Só que tem mulher que não sabe, irmãos, viver esse momento. Tem mulher que não sabe, olha para o marido está liso, aí vem desempregado: amor, meu cabelo está mudando de cor. Que muda mesmo, passou de 50, não escapa não. Aí o pobre do marido fica aperreado, está sem dinheiro, está desempregado. Daqui a pouco começa um a ficar com a cara desse tamanho para o outro, começa a crise dentro de casa. Ô irmão, cuidado, vigie, que Salomão disse que quem destrói uma grande vinha não são as raposas enormes, as raposas mães são as raposinhas pequenininhas que ninguém consegue ver. Casamento não se acaba da noite por dia. Eu vou dormir, olho para minha esposa de manhã e digo: não quero mais você. Não, tem alguma coisa que aconteceu que não foi tratado. Deixe Deus tratar o seu casamento com a presença dEle, com a palavra dEle, com os conselhos dEle, porque você faz parte de uma coluna
coluna master da sociedade. As pessoas se espelham em nós e Satanás sabe muito bem disso. É por isso que a Bíblia diz que ele fica ao derredor, procurando alguém para tragar. E uma coisa que a igreja brasileira entendeu foi tratar com a questão do divórcio e da separação. Antigamente, tadinho, o irmão, quando tinha um problema no casamento, que se divorciava, nem podia mais casar. Porque todo mundo pegava numa panela e jogava a pessoa no inferno. Graças a Deus que a igreja brasileira aprendeu que aonde tem seres humanos tem problema, tem adversidade, mas tem a graça de Deus para tratar, para restaurar e para dar a oportunidade de aquela pessoa começar uma nova vida e viver uma vida feliz com uma família abençoada por Deus. O Urão está vivendo todos esses problemas. Problema do desemprego, não tem cliente, não tem dinheiro. Irmãos, e coisa ruim é estar liso, é ou não é? Quando eu me apaixonei, irmã Eliette, pela Zinha, que você conhece, a minha esposa, fiquei namorando com ela de longe, Flávio, porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhum sorvete. Não podia nem pedir em namoro, reverenda, porque liso, o que é que liso ia? O meu filho tem 14 anos, está fazendo 15 agora, dia 28, começou a querer namorar com a menina, minha esposa disse, você tem dinheiro para pagar um sorvete? Não. Você tem como levar ela numa pizzaria? Não. Então fique namorando de longe, igual o jacaré, até Jesus abrir as portas. Olha a crise de Urão, vivendo a saudade do pai, vivendo desempregado, vivendo a dificuldade da rejeição por parte da sua mãe, porém, enquanto Urão está vivendo todas essas crises existenciais, o cenário da história de Urão, por trás dos bastidores, estão se movimentando. Eu quero dizer uma profecia de Isaías 64, verso 4, aqui, nessa tribuna. O profeta diz que existe um Deus no céu, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu sei que aqui tem gente ferida nessa noite. Eu sei que aqui tem gente que está vivendo uma situação caótica, mas eu não quero usar essa tribuna para lhe emocionar, mas quero usar essa tribuna para dizer para você que enquanto você está no culto, por trás dos bastidores da história da sua vida, há um Deus que trabalha por você. Você pode até não estar vendo o resultado do trabalhar de Deus, mas eu vou profetizar que o trabalhar de Deus vai trazer resultado. Se você acredita, jogue a mão para o céu e dá um glória para Ele. Urão mora na região de Tiro. Sabe quantos quilômetros dava de Tiro para Jerusalém? 591 quilômetros. Salomão está construindo um palácio e está construindo um templo por ordem de Deus, se fazendo coisas lindas. E Deus está olhando para um moço desempregado, filho de uma viúva, vivendo um dos momentos de crise existencial. Deus está olhando para ele. E Salomão, de repente, sente a necessidade de contratar uma pessoa que fosse sábia, por isso que eu pedi para vocês repetirem no início, talentosa e experiente com bronze. E quando o rei Salomão perguntou aos seus súditos, vocês conhecem alguém que tem habilidade com o bronze? Alguém citou o nome de Urão. Disse, olha rei, é longe daqui, é 591 quilômetros, mas tem um filho da viúva, lá da região de Tiro, que o pai dele faleceu, mas o menino é bom no trabalho do bronze, ele tem talento, rei. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que procura seus defeitos, que até caça, fuça seus defeitos, para falar de você, mas não se preocupe não, porque aquele que é maior do que todas as coisas, é poderoso para levantar alguém para falar das suas qualidades. Eu vou profetizar que as suas qualidades serão apresentadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Você tem tanta qualidade que você nem imagina. Eu vou até bajular você. Jesus gosta de você do jeito que você é.
Jesus não está interessado se você está acima do peso, está magro demais, ou não está, a pele não está lisinha como você gostaria. Jesus gosta de você do jeito que você é. Ele resolveu amar você. Quem decidiu lhe amar foi Ele. E Ele gosta de você do jeito que você é. Eu me preocupo muito quando eu vejo um crente com complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é para quem não conhece o Evangelho, é para quem não conhece o Deus que ama, é para quem não sente o amor imensurável de Deus por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Você crê que Jesus ama você? Quando apresentam o currículo de Hurão ao rei, o rei disse: eu não estou preocupado com distância, não. Porque eu vou dar ordem para uma carruagem real. Ir na casa de Hurão buscar ele e a família dele. Ele vai ser funcionário real. A caravana do rei, está aqui na Bíblia, capítulo 7, versículo 13, eu vou repetir. Olha só que coisa mais linda. Enviou o rei Salomão, a Bíblia atualizada chama de missionários, a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. É 591 quilômetros. É uma distância significativa, mas a ordem foi dada pelo rei. E quando a ordem é dada e a ordem vem de cima, a ordem será cumprida. Eu quero dizer para você que tem ordens de Deus que já foram determinadas para a sua vida, e não tem crise, não tem tempo ruim, não tem demônio que possa interceptar aquilo que Deus tem para fazer com você. Você acredita? Dá uma glória para Ele. Hurão está vivendo a crise. A mãe preocupada com o futuro do filho. E daqui a pouco, na porta da casa de Hurão, para a carruagem de Salomão. Os vizinhos ficaram tudo impressionados. O que é que a carruagem do rei está fazendo na casa de Hurão? O que é que a carruagem real está fazendo na casa da viúva? Irmãos, aqueles vizinhos fuxiqueiros que tem, viu? Não é aqui não, é lá para a banda, lá onde eu moro. Tem vizinho fuxiqueiro, tem gente que fica preocupado com o jeito que você se veste. Vixe, fulano está mais nova, está fazendo o quê? Está fazendo lipo, deixa se arrumar. Fulano agora está mais nova, está orando, está jejuando. Deus está trabalhando na vida dela. Tem tanta gente preocupada com a sua vida, mas eu vou dizer para você o seguinte: se preocupe em agradar a Deus, porque se você se preocupar em agradar pessoas, você não vai ser feliz e nem vai desenvolver a chamada de Deus na sua vida. A carruagem de Salomão está na porta da casa da viúva. Irmãos, quando o rei der ordem, a coisa vai acontecer. Chegaram os mensageiros de Salomão. Senhor Hurão, porque você sabe que quando chega a hora da honra, ela chega. Quando a honra chega, meu irmão, chega com excelência. Chega. Hurão meio assustado. E os vizinhos, aqueles vizinhos da língua grande, o que é que Hurão roubou? O que é que Hurão roubou? Um dia, Flávio, eu estava vendo uma crise, pastor Emiliano, e Deus usou um profeta e disse assim: eu vou lhe abençoar. Eu vou lhe dar em abundância e vão dizer que você está roubando. Aí eu fui trabalhar, era lá no Nordeste, eu fui trabalhar num projeto, comprei um S10, daquela de ventre zero, preta, chega, brilhava. Aí alguém disse: o pastor está vendendo droga. Nem sabia que eu tinha orado no monte e Deus tinha usado um irmão Neném. Tinha na igreja um irmão do teclado chamado Neném. Eu lá vi Neném profetizando, nunca. Fomos para o monte naquele dia, o Neném lá no monte começou a rodar. E disse: eu vou lhe dar uma S10. E Deus deu, porque Deus é fiel. Eu fui trabalhar num projeto do governo federal e comprei aquela S10 à vista. Deus honrou, só que eu tive que pagar o preço. Quando Deus honrar você, sempre essas coisas vão acontecer.
Todo mundo na expectativa, o que é que a carruagem real está fazendo na casa de Salomão? Só que os enviados do rei não vieram ali para tratar com o vizinho, nem dar satisfação para vizinho. Eles vieram por ordem do rei para tratar de negócios na casa de Hurão. A bênção era para a casa de Hurão. A bênção era para a vida de Hurão. Eu gostei do que a pastora reverenda Fátima disse aqui. Quando Deus der vitória. Irmãos, eu fico às vezes com raiva de crente que fica com medo de macumba, de inveja. Eu sei que tudo isso existe. Existe macumba, existe maldição. Só que você é crente. Essa semana um irmão ligou para mim, um irmão que eu sempre oro por ele, abençoe ele, através da internet, nunca pedi um centavo de pix. Ele ligou para mim e disse: pastorzão, olha, veja bem, eu estava assim numa live do irmão, e ele mandou essa oração para mim. A oração que o cara mandou era dizendo que ele estava em macumbado. Eu disse: mentira, você é crente, eu conheço ele, é crente da igreja do meu irmão, toma Santa Ceia, um homem fiel. Diga: é mentira, está atrás de pix. No final da oração tem o pedido de pix. É mentira, Jesus já comprou você com o sangue dele. A maldição hereditária ele já quebrou. Eu quero aproveitar que está gravando aqui e mandar um recado para os pregadores da internet, mentirosos, né, que são falsificadores do evangelho. No tempo de Paulo já tinha. Paulo disse que estavam falsificando o evangelho, se utilizando das pessoas que estão doentes emocionalmente e arrancando a lã das ovelhas. Mas Jesus vai pegar gente na terra. O evangelho de Jesus não é essa bagunça que estão querendo fazer. Nós sabemos que a igreja precisa de oferta de dízimo. Nós somos dizimistas, somos ofertantes, principalmente em trabalho missionário que tem seriedade. A gente fica feliz, mas Deus não trabalha com essa pilantragem, com essa vagabundagem de gente desempregada, dormindo até meio-dia e fazendo live na madrugada para arrancar o dinheiro dos encalços na fé. Mas Deus vai entrar com providência e vai abrir os olhos de quem está sendo enganado. Nós precisamos de Bíblia, de palavra. Nós cremos nos dons de Deus. E eu sei que Deus usa pessoa, mas Deus não vai usar pessoas para os homens enriquecerem com a fé alheia. Deus não pactua com isso. O evangelho é puro. O evangelho promove graça. Pastor, o senhor tem base bíblica, tem base teológica. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos ser crente em Jesus para Ele fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça todos os dias. Os enviados do rei de Hurão. Nós estamos aqui e contar a história do rei. Você quer ser funcionário real? E você pode levar a sua mãe também. Tem cachorro, pode levar o cachorro também. Você vai ser funcionário do rei. O rei mandou as vestes, porque não se vestia com qualquer roupa não para trabalhar para o rei, não. Tinha que ser vestes adequadas. Eu fico assim, aí meio preocupado quando eu vejo alguém crente que se veste assim de uma forma tão fora dos ensinamentos bíblicos, que alguém ainda diz, mas Jesus não tem a ver com roupa. Tem. Roupa define caráter, sim. Que a mulher que tem caráter e o homem que tem caráter sabe se vestir. Porque o ser humano, ele precisa fazer a diferença. E a Bíblia diz em Malaquias 3, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não vai nessa um dia que Deus só quer o coração do homem, não. Deus quer que nós sejamos santos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, em toda maneira de viver. Eu não estou falando de extremismo nem de legalismo, eu compreendo muito bem o que é isso. Agora, alguém dizer que Deus pactua com o nudismo. Eu já vi pastor pregando no culto de bermuda, irmãos, de camiseta regata num culto no púlpito. O púlpito da casa de Deus é o lugar onde sai a ordem. É a Bíblia que nos ensina isso. A casa de Deus precisa ter respeito. Hurão fecha o contrato e vai para Jerusalém. Leva a mãe dele, os vizinhos fofoqueiros. Eu sabia que ia chegar a hora da senhora. Mentira. Mentira. Ei, Hurão, parabéns, viu? Parabéns, não é desse jeito. Eu sabia que Deus era contigo. Nunca desejou. Né, vereador? Depois que ganhar
Até quem não votou vai dizer, eu dei aquela força, que tem o povo mente, viu, irmãos? Meu Deus, você tem gente que gosta de mentir por brincadeira. E, irmão, crente tem que ter palavra. Vai votar no fulano, então não fique trocando de partido mentindo, não. Passa um, lhe dá R$50 e você vota. Passa outro, dá 100. Não. Não seja esse tipo de pessoa que se vende. Tenha caráter. Se você assumir um compromisso, então abençoe aquela pessoa em nome de Jesus. Faça a sua parte como cristão e seja um cidadão coerente. Hurão chega em Jerusalém, começa a fazer todo tipo de trabalho que o rei Salomão lhe designou. Mas tem uma coisa aqui que é interessante demais. O texto diz que Salomão mandou Hurão fazer 2 colunas e colocar uma do lado sul e outra do lado norte da entrada do templo. E Hurão coloca essas 2 colunas. E quando ele coloca essas colunas, o rei dá 2 significados ao nome dessas colunas. A primeira coluna, o rei chamou ela de Jaquim, que significa Deus estabelece. Quem chegava na porta do templo de Jerusalém, que olhava para a primeira coluna do lado sul, tinha um significado. E aquela coluna significava Deus estabelece. O que é que Deus estabelece? Deus estabelece leis para o ser humano obedecer. Deus estabelece propósitos para que o ser humano cumpra na terra. Deus estabelece os tempos e as estações. Deus estabelece promessas e alianças com a humanidade. Falando do Deus que estabelece, Deus estabelece pessoas em determinadas funções. Deus estabeleceu José para ser governador do Egito, mas teve todo o processo, vendido pelos irmãos, jogado dentro daquela cova, depois levado para a casa de Potifar, sendo vítima da mulher de Potifar, que ameaçou se deitar com ele, ele teve que fugir. Lá na prisão interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, não viu o resultado a princípio, mas chegou um dia que Deus olhou do céu e disse, eu lhe estabeleci para ser governador do Egito. E uma das coisas mais bonitas que eu acho nessa história, é que hoje José é apenas um prisioneiro e dorme prisioneiro. No outro dia o cenário que está se movimentando por trás dos bastidores, começa a se movimentar de forma rápida. Tem coisas que Deus faz de forma lenta, mas tem coisas que Deus faz de forma rápida. Tem coisas que Deus faz com pressa, porque Deus sabe que tem uma urgência na sua vida. E eu vou profetizar nessa tribuna que aquilo que você precisa que Deus faça com urgência, Ele vai fazer, porque Ele tem ciência das suas necessidades. E você crê nisso? José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, interpreta, e ele se tornou governador naquele dia. Nunca mais ele voltou para a prisão, porque o Deus que estabelece, e tem uma coisa tão bacana na história de José, antes de José nunca houve governador no Egito, depois de José nunca houve governador no Egito. Estou falando com conhecimento da história dos egípcios. Deus criou um cargo exclusivo para José. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Eu vou melhorar para você entender. Tem bênção sua que não é minha, que eu nunca vou chegar nem perto. Tem coisas sua que Deus deu, não é para o seu irmão biológico, não é para o seu pastor, não é para o seu vizinho. Tem coisas que Deus criou especialmente para você desfrutar. É bênção exclusiva, porque Deus estabeleceu você para aquele momento. Para isto Deus estabeleceu José. Sabe o que é que José disse aos irmãos dele? Quando houve toda aquela reconciliação, e houve o choro, e houve arrependimento, José disse, não choreis, meus irmãos, porque Deus me enviou para isso, Deus me estabeleceu para este tempo. Vocês me venderam, mas Deus transformou a maldição em bênção. Gente, o nosso Deus estabelece coisas que talvez a gente não imagina. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu me lembro que eu estava pregando numa cidade chamada Alexandria, uma igrejinha pequena. Eu tinha ido em férias passear lá na casa da sogra. Meu cunhado disse para mim, cunhado, vamos pregar
numa igrejinha que eu estou congregando, fomos pregar naquela igrejinha, e na hora do culto, pastor Felipe, Deus me deu uma palavra profética. Quem crê em palavra profética aqui? Eu olhei para uma irmã e disse para ela, Deus está me dizendo que vai lhe dar uma casa. Naquela época eu acredito que a cidade de Alexandria era uma cidadezinha com 8 mil habitantes, cidade que as pessoas viviam da roça, não havia fábrica, indústria, um lugar muito pequeno e de muita dificuldade. E aquela irmã sai do culto com algumas vizinhas que estavam no culto e disseram, irmã, não vai em onda de pastor não, o pastor se equivocou, o seu marido é um homem do campo, vive na roça, limpando de enxada, você é uma dona de casa, não tem emprego, nem emprego de doméstica você tem, como é que Deus vai lhe dar casa? Ela disse, mas o meu Deus falou, e o Deus que estabelece tem o controle de todas as coisas. Sabe o que é que Deus fez? Há mais de 20 anos atrás, o governo federal mandou uma verba para algumas cidades, alguns municípios do Nordeste, para destinar moradia para pessoas de baixíssima renda, que tinha como comprovar que não tinha renda per capita praticamente de nada. E sabe quem tirou em primeiro lugar naquela cidade? Aquela irmã que disseram para ela que não tinha jeito dela ter casa. Ela fez o cadastro, passou em primeiro lugar, a prefeitura mandou construir uma casa, e como Deus é tremendo e faz além das forças humanas, eu voltei depois de uns 4 anos para pregar naquela cidade. Ela soube, foi na igreja, em outra igreja que eu fui pregar, está sentado no primeiro banco da igreja, sorrindo, feliz igual a rei da aleluia, e ela sorri sempre na hora que eu pregava. Ela dizia, Jesus faz, e alegre no culto. Quando terminou, ela disse, pastor, eu quero que você vá mais a sua esposa na minha casa tomar um café, porque o senhor vai ver o tamanho da bênção. O senhor lembra de mim? Eu não me lembrei, já fazia 4 anos e a gente não anda se lembrando de toda a profecia. Ela contou a história, relembrou, e eu me lembrei. Ela disse, pastor, Deus me deu a casa. Só que tem um detalhe, pastor, que o senhor não falou na profecia. Jesus deu um carro ao meu marido também. Casa com carro na garagem. Eu estou falando aqui do Deus que estabelece. Quem chegava na porta do templo de Salomão, olhava para a coluna chamada Jabim, e eles entendiam que o Deus de Israel é um Deus que estabelece, é um Deus que muda os tempos e as estações. Daniel capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz que Deus muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece rei. Às vezes tem gente preocupada, irmãos, com a política brasileira, com a administração. Eu nem esquento a cabeça, porque eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle. Descanse seu coração. Sabe com que você deve se preocupar? Em andar na presença de Deus, em servir a Jesus, de viver para Deus, fazer o que disse o pastor Emeliano, se preocupar em jejuar, em orar, em ler a Bíblia, porque o Deus que estabelece promessa na sua vida, continua no comando das pequenas coisas da sua vida. Deus não perdeu você de vista, Deus sabe aonde achar você, porque Ele estabeleceu uma promessa. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. A Bíblia diz no Salmo 89, verso 20, que Deus achou Davi lá no campo pastorando ovelha, e Deus ungiu a Davi com o seu santo óleo. E quem foi Davi? Rei de Israel, abençoado, próspero, porque Deus achou ele. Sabe quem Deus achou uma certa vez? Achou o profeta Eliseu, que estava na fila, na 10ª junta de boi. Tinha 11 na frente dele, para ser mais específico, e Deus disse a Elias, Elias, eu quero que você faça 3 coisas. Unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, capitão de Israel, e unja Eliseu, filho de Cefate, que está arando o campo. Unja ele profeta em seu lugar. E quando Elias chega lá na roça, onde estão os homens arando a terra, ele não sabia quem era Eliseu, mas Deus tinha dado o endereço. Está na 12ª posição, tem 11 na frente dele, mas passa na frente dos 11, porque é ele que eu quero. Eu vou fazer ele que eu vou estabelecer para ser profeta em Israel. Não importa quantos estão na sua frente, o que Deus tem para você e pronto. Se preocupa com bênção dos outros, não. A irmã está até batendo palma, está entendendo ali que Deus está dando para ela. Ei, o que é céu vai vir na sua mão. A segunda coluna, chamada Boaz, significa Deus pode todas as coisas. Quem olhava, irmã Eliette, para aquelas colunas,
sabia da mensagem profética que tinha aquelas colunas. Deus pode todas as coisas. Tem uma tradução que diz que a coluna significava: Deus é o Todo-Poderoso. Quem olhava para aquela coluna sabia o que Deus era capaz de fazer. Começava a se lembrar das coisas que Deus fez em Israel. Irmãos, se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada e agradecemos a Deus pelas coisas que Deus fez naquela época, nós temos motivos sobrando para agradecer. Mas se nós olharmos para os dias odiernos, para os dias de hoje, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso continua no domínio de todas as coisas. O Deus Criador dos céus e a terra ainda tem o comando. Deus ainda tem o controle. E tem mais, Deus ainda passeia na terra. Tinha 2 pastores esses dias conversando em um apartamento, e vocês sabem que esses apartamentos altos, de vez em quando passa a nuvem bem baixinha, bem pertinho, e passa algumas nuvens na janela do apartamento daquele pastor, que estava com outro pastor, colega dele, conversando. Aquele pastor, um homem espiritual, quando passa aquelas nuvens, ele disse: Deus acabou de passar aqui em frente ao prédio. O outro pastor, que não tinha muita experiência das coisas espirituais, que tem crente que não tem sensibilidade para as coisas espirituais nenhuma, nada dele ele entende espiritual, mas Paulo disse que quem é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. Tem gente que nem acredita que Deus mostra uma visão, tem gente que nem acredita que Deus pode mostrar um anjo, se você crê ou não, mas Deus já me mostrou 2 anjos dentro da igreja. Um passava do lado dos irmãos com um livro, escrevendo tudo que os crentes faziam. O outro passava do lado das irmãs, escrevendo tudo que as irmãs faziam no culto. Sabe por que o anjo estava escrevendo? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e nós vamos receber o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. Até o tempo que você passa sentado no culto, vai ter galardão. Isaías 40, verso 10, o profeta diz que Deus virá, e diante da sua face virá o seu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. No capítulo 15, versículo 7 de 1 Crônica, a Bíblia diz que nós não devemos desfalecer as nossas mãos, porque a nossa obra terá uma recompensa. Não desfaleça de fazer para Deus, continue fazendo, porque haverá recompensa de Deus na sua vida. O pastor discípulo outro: Deus acabou de passar na porta do meu apartamento. Ele disse: irmão, você está exagerando, como é que o senhor prova? Ele disse: olha para essas nuvens passando. Estou vendo, tá, chega, está alvinha. Você sabe quem é as nuvens na Bíblia, pastor? A nuvem é para cair chuva. Ele disse: não, só isso não. A minha Bíblia diz que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Se tem poeira é porque papai passou aqui. Meu irmão, esse negócio de você se preocupar quando alguém lhe critica por coisas espirituais. Eu já fui em igreja, uma igreja que o som não prestava, o reboco estava caindo, não tinha beleza alguma naquele lugar, para alguém olhar assim e dizer assim: meu Deus, isso não era nem para ser uma igreja. Mas Deus manifestar glória e poder, curar câncer, libertar o endemoniado, porque o Deus que estabelece, o Deus que é todo poderoso, tem o domínio de todas as coisas. Deixa eu concluir a mensagem. Urão mudou, ou seja, Salomão mudou radicalmente a vida de Urão. Vocês concordam? Urão agora é funcionário do rei, agora o cara está bom de grana. Só que tem uma coisa interessante que eu aprendi nessa mensagem na madrugada, quando Deus me deu ela. Capítulo 14, eu esqueci do versículo agora de Mateus, acho que é 14:52. Jesus nunca foi de alto se promover, apesar de Jesus ser Deus. Jesus nunca se usou, nunca se favoreceu dessa prerrogativa para humilhar pessoas, para mostrar sua superioridade. Mas uma vez Jesus teve que botar os fariseus no canto deles. Ele estava falando de Salomão. Irmãos, e falar de Salomão é falar de um cara que tinha qualificação. Salomão via, pastor André, Salomão via coisas que nós não víamos. Abra aí sua Bíblia em Eclesiastes 7, capítulo 10, versículo 7, que eu quero mostrar uma coisa que Salomão viu, e Salomão ficou irado. Salomão conseguia ver, a história conta
que a rainha de Sabá veio provar Salomão com enigmas. E ela viu Salomão responder todos os seus enigmas, e ela saiu de Israel crente. A rainha de Sabá voltou crente. Jesus disse, a rainha do sul vai julgar essa geração. Sabe o que é que acontece? Toda essa sabedoria que estava sobre Salomão, trazia resultados. Leia aí, capítulo 10, versículo 7, o que é que diz? Quem abriu a Bíblia aí? Para eu mostrar uma coisa que Salomão viu. Leia, irmã. Ela gosta de mistério. Leia. Tá, eu vou repetir, pode sentar, obrigado. Tem uma tradução que diz assim, Salomão ficou revoltado com isso. Ele deu uma olhada um dia, e Salomão conseguia ver coisas na botânica que ninguém via. Salomão via a forma das pessoas se sentar, é por isso que a rainha de Sabá voltou maravilhada, que até o jeito de se assentar os criados tinham com excelência. Mas neste dia, Salomão viu, tem uma tradução que diz assim, ó, Salomão disse assim, eu vi escravos andando a cavalo. Eu vou melhorar, que a tradução original diz isso aí. Eu vi escravos andando a cavalo e vi príncipe andando a pé puxando o cavalo dos escravos. Salomão disse, isso aqui está errado. Porque era dentro da lógica do reinado, quem tinha que puxar a carruagem, ou seja, o cavalo dos príncipes, eram os escravos. E Salomão, ele olha isso e ele não aceita, porque Salomão trabalhava dentro da prerrogativa da lógica. E ele tinha sabedoria demais, ele conseguia ver essas coisas. Só que no dia em que os fariseus estão reunidos, botando Salomão lá em cima e falando só das qualidades, Jesus chegou e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se Jesus fosse nordestino, e deixa eu dizer um negócio aqui. Jesus disse assim para eles, eu sou maior do que Salomão. Irmãos, eles olharam para Jesus. Isaías tinha dito em uma profecia, 700 anos, que não havia beleza em Jesus para nós o desejarmos. Jesus tem a pele queimada do sol. Jesus, na qualidade de homem, é um ser humano que talvez não... É o que o profeta nos diz, que não havia beleza nem formosura para o desejarmos. Não havia isso. A profecia de Isaías define isso. Mas ele chega e diz para os camaradas, tudo que estão bem vestidos, bem arrumados, vivendo um tempo de luxo, e Jesus diz, eu sou maior do que Salomão. E eu fui procurar entender, usando aqui o texto de Urão, por que é que Jesus vai falar isso. Aí eu entendi uma coisa, eu disse, opa, deixa eu aprender uma coisa aqui para aplicar na igreja. Salomão mudou a vida de Urão e da mãe dele, está dentro da lógica, está dentro da legalidade do assunto, tudo certo. Agora, Salomão nunca pôde dizer para ninguém, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu já estou terminando. Eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Salomão nunca pode dizer o que disse Jesus em João 11,25. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Salomão participou de muitos cortejos fúnebres, sepultando súditos e servos, mas ele nunca pôde fazer o que Jesus fez no cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, quando Jesus mandou parar o cortejo fúnebre e disse para o moço, se levanta. Salomão nunca pôde fazer isso. Salomão nunca pôde chegar no túmulo de um morto como Jesus chegou no túmulo de Lázaro e mandou tirar a pedra, e disseram, não vamos tirar não, que já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus disse, tirem a pedra, porque eu já disse para vocês, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Jesus teve a autoridade para mandar o defunto sair de dentro do túmulo, e isso aconteceu. Salomão nunca fez isso. Salomão nunca fez a promessa que Jesus fez para a igreja. Jesus disse, eu vou para o Pai. Eu já estou encerrando, com permissão dos pastores, fique em pé. Salomão disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro, ele está aqui, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber por 2 razões, porque não crê e não conhece. Eu fiz toda essa pregação para conscientizar você de que o Espírito de Deus está aqui. Você acredita nisso?
Nós estamos num trabalho missionário. E sabe qual vai ser a minha oração aqui nessa noite? Eu vou orar para Jesus confirmar na sua vida dons para usar você nesta geração. Eu disse para o pastor Felipe hoje, e vou reiterar aqui o que eu já disse em alguns altares por aí. Eu parabenizo de público todos os obreiros paulistas. Por quê? Porque vocês são os verdadeiros heróis do evangelho aqui. Eu incluo as mulheres também. Por quê? Porque aqui vocês enfrentam trânsito. Vocês têm que chegar rápido, chuva. Vocês são os guerreiros. Nós falamos muito dos missionários que vão lá para o interior. A gente trabalha com missão, a gente sabe, é difícil, mas tem tanto missionário em cidade grande, gente que estão fazendo trabalho em meio à dificuldade, tendo que criar, como disse o pastor Emiliano, até uns cultos da vitória para poder o povo vir dizimar para pagar o aluguel da igreja, essas coisas que a gente sabe que funcionam. Vocês estão de parabéns. Não deixe Satanás tirar de você esse sentimento que você está fazendo aquilo com excelência para Jesus Cristo. E não fique preocupado quando alguém contar um testemunho lá, está acontecendo assim. Não fique com inveja não, lá é assim, porque Deus está trabalhando assim. Aqui é do jeito que Deus quer, Deus está usando você. Faça do seu jeito e não se preocupe, porque é do jeito que Deus permitiu você fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem quer que Deus lhe prepare para usar na obra, vem aqui na frente. Por favor. Eu preciso orar por você. Venha, venha. Deus vai lhe preparar e vai usar na obra. Deus vai lhe dar dom de profecia. Deus vai lhe dar dom da palavra. Deus, irmãos, eu sei, irmã Elieta, vou contar uma história para você aqui, que a irmã sabe, no tempo da Deus Amor, comecei a pregar, eu fui convidado para pregar num culto de senhora um dia, e eu fui pregar, eu passei tanta vergonha, eu gaguejei, e eu era um homem de muita oração, apesar de ser jovem, eu orava e jejuava muito, e naquele dia, Deus tomou uma irmã da Deus Amor em revelação e disse: eu sou o Senhor que vou abrir a sua mente, e vou lhe dar o dom da ciência. Você vai ter revelações dos textos bíblicos para pregar. E Deus tem me colocado, irmãos, em lugares que eu jamais teria capacidade com a minha oratória, com a minha intelectualidade, jamais. Mas eu sei que é a graça de Deus. Essa mensagem Deus me revelou naquela madrugada, não são pelas minhas qualificações científicas, não são pelas minhas qualificações teológicas, mas é a graça de Deus que está acima de qualquer coisa. Nós vamos orar por vocês aqui que se dispuseram a se entregar para o campo missionário. Sabe uma das coisas que eu acho mais bonita no ministério de Feliciano? A coisa mais bonita que eu acho no ministério de Feliciano é quando ele foi para Camboriú, sem ter o que comer, de carona, vendeu uma guitarra para pagar a passagem, e ainda pediram aquela oferta. E quando pediram a oferta, ele disse: Jesus, eu não tenho nem o que comer, mas eu sou a tua oferta. Está faltando gente para se ofertar para Deus. Está faltando gente para dizer: Deus, eu estou aqui, pode usar esse vaso de barro. Ah, pastor, mas eu já tenho uma idade avançada, eu estou muito jovem, eu já sou casado. Deus usa quem Ele quer, Deus cria situação, usa casado, usa jovem, usa idoso. Uma coisa eu preciso lhe dizer: aproveite a chamada. Porque os dias maus, eles um dia virão e você vai ter saudade. Mas pastor, mas eu só vou fazer quando estiver bom. Deixa eu contar para vocês aqui. Vocês sabem quantos tipos de remédio eu tomo todo dia? 19. Devido à cirurgia no coração. Eu disse para alguém essa semana que eu tenho 5 estentes no coração e eu oro para Jesus curar. Todo dia eu recebo testemunho de cura de pessoas. Eu tenho 5 estentes no coração. Eu fiz 4 pontos de safena. Eu não posso comer arroz. Não posso comer pão, que é a coisa que eu mais gosto. Não posso comer carne vermelha. Não posso tomar Coca-Cola gelada com limão e gelo. Tem um monte de restrição. Já dormi com fome porque a comida não era adequada. Eu fui mais o Flávio para um trabalho dos Gideões lá em Minas Gerais, e quando terminou levaram a gente para jantar, só tinha comida gordurosa. E sabe qual foi a minha janta? Umas 2 castanhas. A reverenda Fátima, eu já dormi com fome. Aqui não, que aqui o negócio pregador luxa nas unhas aqui da reverenda com a igreja. Eu enfrento essas dificuldades, mas nunca parei de fazer a obra do Senhor. O pastor Zilmar, o presidente dos Gideões, disse esse dia: meu Deus, o pastor voltou afiado da cirurgia, depois de 3 meses da cirurgia. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Depois de todo esse processo, pastor Emiliano, eu estava mal, eu não estava bem. O médico disse: Erinaldo, eu quero que você faça uma tomografia computadorizada e um monte de exame. Eu fiz um monte de exame
E eu comprei a passagem para ir para uma agenda em Campina Grande, mas a minha esposa e meu filho de 15 dias. E eu não estava bem. E o médico disse, se você não estiver bem, eu não posso liberar devido à pressurização do voo. Você não vai poder viajar. E quando foi naquela semana, depois dos exames prontos, estou esperando o resultado, sabe o que é que Deus fez? Deus me visitou em um sonho naquela madrugada. E naquela noite, Deus me levou adentro de um consultório, e não era o meu médico que me atende há mais de 5 anos. Quando eu cheguei lá com o exame, eu entreguei na mão dele, ele pegou os exames, aquela tomografia, aquele monte de exame, e olhou para mim e disse assim, tem muita coisa para ser curada no seu coração. Mas me espera um pouquinho, abriu uma janela dentro do consultório, uma porta, veio com uma botija de azeite desse tamanho, disse, se ajoelhe, no sonho. Mas há 30 anos atrás, uma menina entregou uma profecia para mim, Deus disse, algumas coisas eu vou falar com você em sonho e vou fazer. E quando foi naquele sonho, aquele médico mandou me ajoelhar e despejou uma botija de azeite na minha cabeça. Mãe, seu dia eu contei para o pastor Flávio Lira, ele lembra disso, contei para minha esposa e mais para outro colega, e eles disseram, você está curado. Eu disse, eu só acredito agora, eu sei que Jesus tocou em mim, mas eu quero o resultado médico. O médico ligou para mim, ele me chama de cara, ele disse, cara, eu tenho uma notícia boa demais para lhe dar. Você está com o ventrículo do coração 100%. E foi dizendo, e isso está bom, e aquilo está bom, você está excelente, pode viajar. Você gosta de pregar? Ele não é crente não. Eu digo, gosto, doutor. Ele disse, pois continue pregando. Aí disseram, aí eu digo, doutor, me diga uma coisa aqui, que tem uma história aí que fala, eu já vi uns 500 pastores pregar, eu quero saber se isso é verdade ou mentira. Os pastores já pregaram um monte de vezes que se a gente falar meia hora, é equivalente a 8 horas de trabalho. Ele disse, é mito. É mito. Senão um professor trabalhava 200 horas por dia. Isso aí pode falar à vontade. Por isso que nós estamos dando glória a Deus. Faça nos dias negros, faça nos dias difíceis, que Deus cuida de você nos dias maus, que você precisa de um milagre. Eu quero orar, eu quero chamar aqui 2 irmãs que estão nesse culto, que vocês estão preocupadas com nódulos no seio. Eu quero que vocês venham aqui na frente. Deus acabou de falar isso aqui para mim. Jesus vai curar essas 2 irmãs. Vocês têm nódulos no seio de vocês. Deus vai arrancar aqui hoje. Eu acredito num Deus que faz milagre. Quem acredita aí, dê um glória. Eu quero que essas 2 irmãs venham aqui na frente. Vocês estão aqui no culto. Não tenha vergonha, nem tenha medo. Eu estou aqui para orar por você com essa igreja. Outra coisa que eu preciso fazer, que fui orientado aqui antes de orar por vocês. Quem quer aceitar Jesus? Quem está afastado e quer se reconciliar? Essa é a noite que o Senhor está chamando você. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Aonde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Jesus é maior do que Salomão e está aqui para salvar a sua alma, perdoar os seus pecados. Salomão nunca perdoou pecado de ninguém, perdoava dívida ou mandava punir. Jesus sempre perdoou de quem vê a presença dele. Tem alguém para ele nessa noite? Alguém que está afastado, alguém que os grilhões do pecado estão sobre você e Deus quer quebrar nessa noite? Jesus é maior do que qualquer ação do inimigo que está sobre sua vida. Ele quer libertar você. Tem alguém para ele nessa noite? Então podemos orar. Cadê as irmãs que têm nódulo no seio? Venha para a gente orar. Não tenha vergonha não se sinta frustrada não, que Deus está aqui para fazer um milagre. Vocês estão aqui dentro desse culto. Eu conheço o Deus que fala na terra. Vocês estão aqui e eu quero orar para Jesus fazer um milagre. Às vezes Deus me dá umas mensagens assim, depois o povo me procura e diz, pastor, eu fiquei com vergonha, era eu. A gente ora por questão de educação, mas faça a sua parte com Deus. Vamos orar, fique em pé, estenda as mãos para cá. Vamos orar por esses que estão se entregando a Jesus para a obra missionária, para Deus usar. Deus vai marcar vocês com algo fora do comum, isso eu tenho certeza. Querido Deus, aqui estão na frente do altar esses irmãos e essas irmãs que vieram para uma entrega missionária. Nós estamos num congresso de missão e acreditamos no poder do nome de Jesus. Acreditamos num Deus que faz promessa, num Deus que dá dons espirituais, deu o dom da palavra, deu o dom da ciência. Visite, meu Deus, este obreiro que está na tribuna, tome ele nas tuas mãos, Senhor. Passa o sangue de Jesus Cristo sobre esta igreja nessa noite, para perdoar pecados, para limpar. Derrama a tua bênção para curar pessoas aqui nessa noite. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e entregamos nas tuas mãos esse culto, em nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Eu só preciso de 1 minuto. Foi boa, hein? Para falar dos meus livros. A missionária já deu aqui uma pincelada. Irmãos, eu tenho 3 livros
que se você não adquiriu, ainda adquire, porque esses livros a gente usa na obra missionária. Uma Voz no Sangue, O Deus que Serve e o Renascimento de Israel. Eu fiquei muito feliz que eu cheguei numa igreja do pastor Silas Malafaia, em Recife, semana passada, fui pregar outra vez, e o pastor naquela igreja disse: pastor, o senhor veio aqui da outra vez e vendeu uns livros, eu comprei um, e eu estou usando para dar aula de teologia aqui na igreja. Fiquei muito feliz porque o nosso material, esse livro aqui foi escrito, ou seja, eu escrevi, o pastor Gilmar Santos e mais 4 pastores fizeram a avaliação para poder a gente passar. Esse aqui, Há uma Voz no Sangue. Flávio, eu estava pregando em Portugal, quando levantou-se um moço e disse assim: eu quero aceitar Jesus, porque eu acredito no sangue de Jesus. Eu preguei sobre o sangue. E esse aqui é o azulzinho que eu mais vendo. O tema desse livro é O Deus que Serve. Eu mostro na Bíblia, dentro de um contexto teológico bíblico, que apesar de Deus ser quem Ele é, Deus serve você. Tem aqui um número muito extenso de informações de quem é Deus e como Deus serve, você vai descobrir. Não deixe de comprar não. Pelo menos eu sei que o vereador vai comprar uns 3 aqui, né? Pastora, comprou, só falta 2, né? Pronto, muito bem. Deus abençoe o senhor, viu? A gente fala muito da referenda, mas a gente sabe que o forte aqui é o senhor.